falo lá. Tudo bem? Tá. Tranquilo, cara. Bem? Tá bom, vou fazer. Pelo resultado na Sul-Americana, precisava de um bom futebol. E o time fez 5 gols, né? Não tomou nenhum. Que avaliação você faz? Só valeram 3 dos 5. O pessoal falando muito da arbitragem também. Queria a tua opinião. Antes de responder a sua pergunta, só queria fazer um comentário. Numa última entrevista que eu dei, pós-jogo, da Sul-Americana, talvez eu tenha me expressado um pouco mal e as pessoas tenham me interpretado de uma forma diferente. Só para deixar bem claro que eu respeito os mais de 40 milhões de torcedores do Corinthians, desde o meu pai que vai em todos os jogos, independente se é em São Paulo, se é na Colômbia, até o torcedor que nunca frequentou o estádio. Por N motivos de distância, de condições financeiras, acredito que todo torcedor tem seu mesmo valor. Só para deixar bem claro. E eu fui perguntado sobre críticas nas redes sociais. E o que eu quis dizer é o seguinte, que eu não dou valor a essas críticas, porque entre me apegar em críticas sem fundamentos das redes sociais e me apegar ao apoio que a gente tem aqui nos estádios, em todos os estados que a gente viaja, eu prefiro me apegar nesse apoio de pessoas que às vezes deixam de colocar um prato de comida na mesa de casa para nos acompanhar. Então eu prefiro me apegar nesse apoio da torcida do que avaliar, do que a rede social ser um termômetro de se a pessoa gosta de mim ou não. Então, só para deixar bem claro isso daí. Tá? E sobre a sua pergunta, acho que é uma vitória muito importante, porque quando a gente vem de uma derrota, é muito importante vencer logo após para continuar com a confiança 100%, né? E não é porque a gente venceu hoje de 3-0 que as coisas estão tudo certas e não é porque a gente perdeu o último jogo que as coisas estão tudo erradas. Então é a gente focar em cada detalhe, porque independente se a gente vem vencendo, a gente tem muita coisa para evoluir e continuar dando sequência nesse bom trabalho. Donelli, sobre... Pode. Olha, sobre a arbitragem eu prefiro não comentar, deixar para as pessoas que são responsáveis por isso, tá? Acho que eu prefiro focar no meu trabalho, no trabalho da equipe e nos detalhes que a gente pode evoluir para a sequência. Ô Donelli, sobre o seu jogo aí, né, 3 defesas importantes, no finalzinho ali você fez 2 defesaças, inclusive, como que está sendo a preparação ali no dia a dia, como que você viu o seu jogo também hoje? Pô, muito feliz com o jogo, com todo o desempenho da equipe, não somente o meu, importante fazer uma vitória, não sofrer gols. O meu trabalho vem sendo o mesmo no dia a dia, independente se eu estou jogando ou se eu estou no banco de reserva, eu sempre trabalhei da mesma maneira, então sempre estive pronto para ajudar. E feliz, cada vez me sentindo mais à vontade, cada vez me sentindo mais confiante para fazer o meu trabalho e poder ajudar todo mundo. 2-0 hoje, então, você merece muitos elogios também nas redes sociais? Acredito que sim, mas foi como eu falei, o futebol é muito dinâmico, né? Então quando as coisas dão errado, a gente recebe uma chuva de críticas e às vezes quando as coisas dão certo a gente também recebe uma chuva de elogios. Então é se apegar no trabalho, sabe? Se apegar no que a gente pode fazer para melhorar, para evoluir e continuar fazendo um bom trabalho. Mas não dá curiosidade para ver hoje como está a rede social depois de uma situação como essa, depois do que você falou também? Olha, não é da curiosidade, porque eu procuro me apegar no que realmente vale, entendeu? Na opinião do meu treinador de goleiro, do Marcelo, do Luiz, na opinião do Ramon, do Emiliano, eu procuro me apegar nisso, porque é o que realmente tem valor e é o que a gente tem controle, né? Que é o que a gente pode trabalhar no dia a dia ali para evoluir, mas fico feliz com o meu desempenho e espero continuar contribuindo aí. O resultado de hoje é um resultado que dá confiança para o Corinthians, né? Especialmente depois da estreia na Sul-Americana, que não foi a ideal. Queria que você falasse um pouquinho da importância desse jogo lá na Colômbia contra o Deportivo Cali, depois da estreia, né, com derrota na Sul-Americana. É um jogo muito importante, né? A gente precisa conquistar os 3 pontos, é um jogo muito duro, uma equipe muito boa. É difícil jogar lá, mas a gente vai dar o nosso máximo, vai deixar a nossa vida lá para, se Deus quiser, conseguir sair com os 3 pontos, porque é muito importante. A gente teve um tropeço aqui na estreia e a gente sabe o quanto é difícil o campeonato sul-americanos, então a gente não pode dar brecha. A gente acabou dando um deslize aqui na nossa casa e agora a gente tem que recuperar fora de casa. Ô Donelli, você até falou, né, que seu pai tá indo pra Colômbia, que vai em todos os jogos. Cara, como que é essa relação com ele ali, né? Porque a gente sabe que ele é muito fanático, você nasceu na família de corintiano também, rola uma cornetada ou outra, como que vocês trocam essa ideia ali? Então, meu pai, desde antes de eu nascer, meu pai já tinha essa vida de frequentar os estádios, os jogos, né? E conforme as coisas foram acontecendo na minha vida,
as coisas foram mudando um pouco, né, minha relação com ele, mas sim, diversas vezes assim já deu umas cornetadas e eu fico puto e defendo o meu time e a gente às vezes discute, às vezes as coisas dão tudo errado, eu já mando mensagem para ele, ó, pai, nem vamos falar do jogo, senão a gente vai se estressar, mas é um apoio muito especial e que faz total diferença, né, então meu pai sempre foi esse cara, desde que eu tenho 11 anos e viajo para jogar o Campeonato Paulista Sub-11 nos interiores de São Paulo, em Novo Horizontino, ele sempre foi esse cara que acompanhou. Às vezes era só ele, o único pai que estava lá, e até hoje ele faz isso, então essa é a vida dele, tá comigo, me acompanhar, e eu também fico muito feliz de às vezes estar numa Colômbia, por exemplo, e saber que meu pai está lá torcendo por mim e está me apoiando. Maneiro. Aproveitando a presença aqui, eu ainda não te ouvi falando sobre, no Campeonato Brasileiro dessa edição a gente tem a novidade, que é o tempo de bola que o goleiro pode ficar, né, com a posse, são os 8 segundos. Ontem na Série B a gente teve isso sendo colocado em prática depois de 14 segundos, mas teve a reversão e escanteio. Eu queria saber o que muda pra ti, de que forma tu viu essa atualização agora pro campeonato. Olha, para ser sincero, eu vi com uma atualização positiva, né, porque às vezes o goleiro acaba ganhando 30 segundos, onde teoricamente ele só poderia ter 6. E acho que ficou legal com essa atualização, acho que ficou bem claro pra gente, então a partir do momento que eu pego a bola e estou em condições de jogo, o árbitro tá nos avisando sobre o tempo, então acho que foi algo que ficou bom pro futebol, para deixar um pouco mais dinâmico. Eu acho que ficou bom também, caso aconteça essa infração, seja escanteio, porque acho que muitas vezes talvez os árbitros ficavam meio receosos de dar essa infração, por conta que pode mudar muito o jogo por ter uma infração ali, um tiro livre muito próximo. Então acho que ficou legal, ficou dinâmico e os árbitros vão conseguir apitar essa questão com mais vigor. E uma outra norma que saiu hoje que não tem nada a ver com a sua posição, mas que tem relação com o que o Memphis fez na final do Campeonato Paulista, que é a regra de não poder mais subir em cima da bola, o jogador vai ser punido com cartão amarelo. Como que vocês, dentro do elenco, receberam essa informação logo antes do jogo de hoje? Olha, pra ser sincero, pra mim é um pouco indiferente, né? Porque acho que eu nunca vou subir na bola desse jeito, acho que essa questão é mais pros atacantes, né? Mas eu acho que o futebol tá tendo cada vez mais atualizações, algumas boas, algumas ruins, né? Pra ser sincero, não tenho muita opinião sobre isso, mas eu acho que futebol é arte também, às vezes estão implicando com alguns dribles, algumas jogadas que os atacantes tentam fazer, e às vezes acabam inibindo um pouco, né, esse futebol bonito, essa arte que o pessoal tem o dom de fazer.